Então eu sou roteirista. Roteirista? Não me diga. Bom, um estúdio se interessou por um dos meus roteiros. Pode ser o primeiro, sabe? Um estúdio grande, um roteirista negro. Bom, acho que existiram só 2 ou 3 roteiristas negros na história. Oscar Micheaux, Langston Hughes, mas eram todos filmes raciais, sabe? Histórias sobre os negros. Esses filmes nem podem ser vistos em certas partes desse país. Mas o meu roteiro é sobre um branco, então... Quem sabe? Talvez você possa interpretar, Roy. Imagina uma coisa dessas? Isso seria... Um sonho. Sim. Na Terra dos Sonhos. E se virar realidade? Quando virar? Tá? A gente olhar pra trás e dizer que o nosso encontro foi o sonho hollywoodiano que se tornava realidade. Maquiagem, mise-en-scène para o Oscar cobiçado. Luzes, câmeras. Ação! Eu vou lutar. Eu vou subir. Eu vou ganhar. Consegui. Será que algum dia famosa eu seria? Meu sonho acontecia e eu direi goodbye. Mamãe, papai, I wanna be a star. Seja a hora que for ou onde você estiver, tá começando o Pitaco, nosso podcast de cultura pop e problemáticas do cotidiano. Eu sou o Miguel Filho. Eu sou o Novaes. Eu sou o Paulo Góes. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Kênia Freitas. A Kênia Freitas, para quem não conhece, é professora, crítica e curadora de cinema, com pesquisa sobre afrofuturismo e o cinema negro. Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, realizou a curadoria das mostras Afrofuturismo, Cinema e Música em uma Diáspora Intergaláctica, A Magia da Mulher Negra e Diretoras Negras no Cinema Brasileiro. Ela escreve críticas para o site Multiplot e integra também o Elviras Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema. Kênia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E para você que está escutando a gente, hoje o nosso papo aqui é sobre a série Hollywood e as problemáticas que ela apresenta. Na verdade, a gente vai partir dessa série, né, que foi lançada pela Netflix, com produção e direção do Ryan Murphy, e vamos falar um pouquinho sobre o que ela apresenta. O que seria isso? A série foca uma Hollywood fábula, uma Hollywood inventada, uma Hollywood dos anos 40, idade de ouro do cinema americano, né, do American Way of Life na indústria cultural, e coloca uma nova interrogação. O que seria dessa Hollywood se negros, mulheres, principalmente mulheres mais velhas, e também se gays tivessem direito à voz, se eles tivessem espaço nessa Hollywood. Kênia, para começar, eu já pergunto para você, por que você acha que é importante a gente debater esses temas, focando, né, na indústria cultural e como esses grupos, né, têm constantemente sido deixados de lado por essa indústria? Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, a gente conversar um pouco. Menos de falar sobre Hollywood, mais de falar sobre as questões que Hollywood traz. A gente também até aqui também essa piada, né, que é mais sobre isso do que não necessariamente sobre a série, que vão ter algumas questões. E eu acho que a importância, né, de falar sobre as representações não hegemônicas dentro, né, do cinema e dentro da cultura midiática de uma forma geral, é da gente perceber como, né, isso vai formando discurso e vai formando também formas de entender e lidar com o mundo, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que às vezes essas questões entram, em Hollywood faz um pouco isso, né? Entram de uma forma quase aquelas teorias da comunicação da agulha hipodérmica, né, que não interessa se apareceu no filme, se apareceu na publicidade, de repente as pessoas aceitariam ou transformariam, ou se transformariam de uma forma também muito imediata, né? As coisas se resolveriam porque você tem, de repente, um filme, né, como Hollywood vai propor, um filme que vai ter uma protagonista mulher negra, conseguiria mudar uma mentalidade. Eu acho que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter também, de qual é o impacto
dessa influência da representação e da representatividade no cinema e na indústria cultural, ao mesmo tempo, né, pensando nisso como uma coisa complexa, que vai construindo o discurso, que vai entrando nesse jogo, nessas relações de poder da sociedade, a gente vê que a imagem, que o cinema, que a indústria cultural vão ter um peso de influência e informação grande. Acho que é isso. Muito cuidado para a gente não dizer que, bom, se de repente a gente resolveu o problema do racismo, da homofobia e do machismo no cinema, isso estaria automaticamente resolvido. Acho que não é assim que funciona. A gente sabe que não é bem assim. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa isso dentro da sociedade como um lugar de formação de discurso, é fundamental que a gente pense sobre isso e pensar o poder do cinema e o poder da indústria cultural dentro dessa construção de discurso sobre o público. Acho que, para mim, está muito nesse jogo. Gente, mas a série, ela é muito novelão, né? E no final achei bonito lá, todo mundo né, ganhando, o menino lá, roteirista gay, o preto ganhando, achei lindo, que né, todo preto, viado, né? Pode escrever, eu fiquei. Mas é muito romantizadão, né? Assim. Aí eu fiquei na dúvida de uma coisa. Porque eu acho o roteiro muito pobre. O roteiro é muito simples e muito assim... pega uma ala aqui, coloca ali e acabou. E não se expande, não se discute nada. Ele abandona o roteiro, assim. Né? De repente ele criou várias coisas, várias inimizades no começo, aquela menina loirinha que era meio babaquinha e tal, e de repente todo mundo fica bonzinho pra dar tudo certo e a coisa se resolver. Eu fiquei naquela neura, assim, porque eu nunca quero acreditar que se gastou pesquisa, dinheiro, não sei o quê. Eu sei que existe isso, é óbvio que a gente sabe que milhares de vezes é assim. Eu quero acreditar que ele fez aquele roteiro daquela forma, meio que baseado no cinema de comercial americano, hollywoodiano daquela época. Que tinha muito esses filmes de família Percy Doris Day, o próprio Rock Hudson fazia umas comédias que eram meio assim, levinhas, que tinham A, B, o roteiro era bem assim, começava no A, ia pro B, ia pro C, e quando chegava lá no Z terminava. Né, seguir essa sequência. Então eu fiquei pensando, será que não é proposital o roteiro ser assim, já que ele fala dessa época, então ele pega um estilo de escrita da época para contar a história dele? Eu acho que você tá sendo generoso, mas... Ai, amei! É meio que um cúmulo de final feliz. É muito final feliz. Todo mundo. Até o produtor, que é uma desgraça de ser humano, aquele produtor. O produtor do Rock Hudson. E ele, né, tipo, todo mundo se redime, todo mundo vira maravilhoso. Até o cara lá, o dono da produtora, né, o que sofre o problema lá de saúde, ele volta, tipo, redimido, maravilhoso. Eu queria que a gente começasse a falar, então, pensar primeiro na mulher, na representação da mulher na nossa indústria cultural. Como é que a gente enxerga e como é que foi esse processo de inúmeras representações da mulher na nossa indústria? O sexismo, né, as questões de gênero aí vão atravessar, né, o cinema, né, a produção cultural como um todo. Pensando essas relações de desigualdade de gêneros, o cinema, tanto no seu momento aí de criação e concepção, como no espaço, né, de visibilidade, né, da tema que está sendo contado, dos personagens que protagonizam, assim, essa desigualdade vai se refletir. Isso vai acontecer tanto no acesso a quem cria e produz os filmes, e aí passa também por questões salariais, o reforço de estereótipos estéticos, né, do que vem a ser mulher, até a idade, né, limite, né, para que, né, principalmente para as mulheres, ocupem determinados papéis no cinema. Então, assim, o cinema, enquanto produção cultural, privilegia um olhar masculinista sobre o mundo, digamos assim. Ele vai refletir o que é, em certo sentido, a sociedade. Há dados da Universidade Estadual de São Diego, é uma pesquisa que indica que no ano de 2017, entre 250 filmes de maior bilheteria, só 11% deles foram dirigidos por mulheres. No Brasil, com base no documento da Agência Nacional de Cinema, né, da Ancine, é o Informe Diversidade de Gênero e Raça nos lançamentos brasileiros, que aí pega também o universo, acho que de 2016
E aí esse número, no caso do Brasil, melhora um pouquinho, mas também é muito aquém. 19% dos filmes foram dirigidos, né, de longa-metragem, né, foram dirigidos por mulheres. Isso é pensando só o espaço, né, de direção de cinema. Assim. E aí quando você vai ver a questão dos papéis, né, em que as mulheres ocupam, né, isso talvez ainda seja mais grave, porque reforça mesmo esses estereótipos, né, sociais de papéis de gênero e de alguma forma silencia, né, tipo, essa fala feminista, esse olhar mais feminino do mundo por conta dessa maneira de representar. Kenny, eu queria te perguntar agora, você acha, apesar de parecer bem óbvia essa avaliação, assim, bem senso comum, você acha que existe essa dificuldade em ver a mulher retratada no cinema e essa falta de espaço que encontra de uma retratação de uma mulher real e verdadeira, totalmente proporcional ao fato de que ainda são poucas mulheres, na verdade não são poucas, mas ainda em compensação ao número de homens que são permitidos entrar na indústria. Ainda é um número muito pequeno de mulheres que podem fazer todos os papéis, e não só da estrela. Você acha que isso é proporcional? Mas tem várias coisas aí nessa discussão, né? Mas acho que sim, para mim existe, né, muito essa ligação entre quem é que vai dirigir, escrever, produzir, enfim, né, ocupar os cargos que a gente chama, que, né, são os cargos criativos e os cargos chefes do cinema. A proporção disso, né, que é feito por mulheres e a proporção que é feita por homens, e aí vai ter muito mais homens. E se a gente vai para uma discussão da mulher negra, esse número se torna ainda menor, porque quando a gente fala de mulher, a gente tem que também sempre falar de que mulher que a gente está falando, porque essa história para as mulheres brancas vai ser uma, para as mulheres racializadas vai ser outra. É uma discussão muito diferente, assim, que a gente tem que desdobrar. Mas o que a gente percebe é quando você começa, de fato, a ter mais mulheres e mulheres racializadas ocupando esses lugares, você tem uma certa mudança de narrativa. Mas uma coisa que é interessante perceber, também para a gente começar essa conversa, e justamente pensando em Hollywood, que vai falar dessa época, dessa Hollywood clássica, é que a gente teve um período na história de Hollywood em que a gente tinha várias diretoras e vários roteiristas, né? Isso antes de uma profissionalização maior do cinema e nos períodos, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial, que você ainda tem um momento que Hollywood, né, que essa indústria do cinema dos Estados Unidos está se formando e era considerado de alguma forma um subemprego, uma indústria desvalorizada, uma coisa ali meio vulgarizada, e não tinha essa legitimidade como uma grande indústria, como um grande lugar de produção de pensamento. Você tinha várias dessas posições de roteirista, até de diretora, de montadoras, que eram feitas por mulheres. Então foi bem interessante para ver, que vai falar um pouco dessa história de uma maneira bem didática. Chama A Mulher Criou Hollywood, da Clara e da Julia Kupperberg. Dá para achar no YouTube e tal. Então, acho bem... Ele é bem simples, esses documentários, Talking Heads mesmo, mas que vai contar um pouco dessa historinha dessas mulheres que trabalhavam nessa indústria de cinema. E aí a gente tem uma coisa aqui, né, que eu acho que é sempre uma discussão muito interessante, que esse machismo e essa desigualdade de gênero que existe no cinema não é um acaso. Quando o cinema começa a se legitimar, quando ele começa a ser considerado uma indústria mais séria, quando ele começa a ocupar um certo lugar na formação, na ideologia, você quer passar da cultura pop estadunidense, essas mulheres vão perdendo espaço e outras mulheres não entram e passa a ser essa indústria bastante masculinizada que a gente conhece agora, assim. Então você tem todo não é só que você tem uma desigualdade dentro de Hollywood, mas é que Hollywood se tornou Hollywood, a época de ouro chegou, porque essas mulheres saíram e os homens entraram para legitimar essa indústria, assim. Então tem uma ligação disso na construção social que está na base mesmo, né? Que está na base dessa formação, assim, como é que o cinema se legitima? Bom, o cinema se legitima quando ele deixa de ser uma coisa feita a partir desses, né, empregos considerados menos importantes das mulheres e passa aí sim ter vários homens, ter, né, o que a gente vai chamar dos grandes diretores, dos grandes estúdios, e as mulheres ficam lá relegadas ao Star System como estrelas e que, né, tinham muita pouca voz na decisão
de várias questões, assim. Isso é bem interessante perceber de como Hollywood não se torna machista por um reflexo da sociedade, mas ela se legitima na sociedade machista porque vai partir para esse tipo de divisão, assim, porque vai legitimar esse lugar de que, bom, quem é que pode ser criativo, quem é que pode criar? Os homens. No estudo a gente está falando de mulheres brancas, né? Mulheres negras não tiveram esse lugar, enfim, não tinha uma integração. Tinha ao mesmo tempo ali nesse começo de Hollywood Sense Movies, feito por pessoas negras, mas eram todos homens. Então, a mulher negra vai chegar na direção muito, muito depois. Mas acho que isso é interessante perceber, assim, como não vem do nada, né? Isso é uma construção mesmo de indústria que vai se legitimar em cima desse machismo. Fala o que você percebe disso, Léo, em relação a essa construção dessa indústria masculina, né? Que acaba colocando a mulher como ou estrela, ou como musa estereotipada, e nunca como a realizadora, né? Nunca como aquela que vai contar a própria história. Eu acho que vem muito dessa função dos homens dominarem os lugares de poder dentro da indústria cultural, assim, né? Essa coisa que se fala hoje de lugar de fala, eu acho que é uma chance de acontecendo das pessoas conseguirem dar a sua visão das coisas, assim, junto com uma série de leis, uma série de outras coisas que foram vindo juntas, pensando muito em Brasil agora e muito no momento atual, assim, né? Tipo, essas leis que viabilizam, né, a possibilidade de mulheres dirigirem, de ex-dirigirem, de outras narrativas serem contadas. Engraçado que eu falando, pensando muito em Brasil, mas nos últimos 2 anos acho que tudo isso começou a tomar um outro contorno, né? Isso começou a ser meio que desmontado, assim, né? Essas possibilidades, essas oportunidades, assim. Quando a gente para pensar que a maioria das grandes produções que se auto-intitulam falando de mulheres na indústria cultural hollywoodiana, pelo menos aquelas que chegam a ter um acesso global e tem a mídia em cima e tem o dinheiro das indústrias, dos estúdios, são produções que falam de mulheres com pensamentos criados por homens. Tipo assim, roteiros produzidos por homens, com direções masculinas e que falam de mulheres. E você vê que as produções em que as mulheres realmente escreveram, as mulheres realmente dirigiram e tem uma visão realmente da mulher falando sobre ela, são produções que normalmente tiveram alcance e também dinheiro embutido da indústria bem inferior. E acaba não tendo alcance global. E eu falo isso em todas as áreas. Eu estou falando isso no cinema, falo isso na TV também. Se a gente parar para pensar, várias séries de TV, assim, mundiais, grandes séries, que a gente tem como séries feministas, que o mundo colocou na época como séries feministas, quando a gente olha novamente para essas séries hoje, grata à informação que hoje é muito maior, a gente vê pontos muito estranhos, que a gente olha e fala, não é assim. E quando a gente vai ver a produção, a gente vai ver que essa série é criada por um homem, escrita por um homem, entendeu? Então é uma visão masculina. A gente tem um exemplo. Sex and the City, por favor, não me matem os fãs agora de Sex and the City, eu sei que são muitos. Mas se a gente for parar para pensar, tem muitos pontos ali, escritos naquela série, que se coloca como uma série de mulheres na frente do tempo. Tem muitos pontos que ainda é um olhar muito masculino da mulher que, querendo ou não, apesar de livre, busca como objetivo principal o grande amor, a se resolver com aquele homem com quem ela está ali. E aí, quando a gente vai pegar o roteiro, é uma criação do Darren, acho que é Darren Star, o nome do cara, que é um homem. O mesmo cara que criou Barrados no Baile, você vê a lógica de tudo. E aí você pensa em como a indústria é um reflexo dessa sociedade que até pouco tempo atrás acreditava que o homem explicava a mulher melhor que a própria mulher. Por isso que hoje a gente tem esses conceitos como, né, mansplaining, maninterrupting, porque são conceitos depois que a gente percebeu que era uma atitude normalizada pela nossa sociedade de que o homem podia explicar a mulher e tinha mais capacidade de explicar a mulher do que a própria mulher. Parece um absurdo quando estou falando aqui agora? Sim, é um absurdo, mas era naturalizado como algo normal e natural.
Não estou falando, gente, que autores não podem escrever sobre mulheres, autores homens não podem escrever sobre mulheres, não é isso. Um autor escreve sobre vários personagens, mas é lógico que o que ele vai escrever vai estar baseado na vivência dele. Quando eu escrever, vamos supor, Miguel, escrevo um livro que tem personagens femininos e masculinos. Não é que eu não posso escrever sobre esses personagens femininos, mas é lógico que esses personagens femininos vão estar imbuídos de situações, olhares e vivências pelas quais eu passei. E é lógico que eu vou construir um texto falando de um personagem gay, cis, masculino, com um olhar muito mais preciso e mais coerente do que se eu for escrever sobre uma mulher negra. A Kênia vai escrever esse texto e escrever o personagem de uma mulher com certeza com um olhar muito mais complexo e preenchido do que eu. Não quer dizer que eu estou proibido de escrever isso. Quer dizer que é óbvio que existem lugares e vivências que fazem a gente produzir algo com mais sapiência ou não. Né? Usar essa palavra sapiência é tão snob, mas assim... e a gente não para pensar que isso pode chegar a níveis muito estratosféricos. Porque o problema não é o cara que escreve sobre a mulher. O problema é quando só esse cara que escreve sobre a mulher é ouvido. E nunca a mulher que escreve sobre a mulher é escutada e nela é imbuído algum tipo de apoio mesmo, um apoio concreto da indústria para que essa ideia possa ser espalhada globalmente, como é feito com os produtos masculinos. Tem uma questão real mesmo aí, né, digamos, de atividade econômica, em termos de salário, espaço de prestígio profissional, né, isso é uma atriz que tem a mesma qualificação artística e técnica para atuar, ela vai ter um salário menor do que um homem ator que tem a mesma competência que ela. Assim, isso, as pesquisas mostram essa desvalorização do trabalho feminino no cinema. Fazendo essa breve pesquisa aí para falar sobre o tema, eu cheguei a uma metodologia que é de uma cartunista norte-americana, é a Alison Bechdel, que ela elaborou uma espécie de categoria de análise para a gente interpretar como que o filme lidava aí com essa presença feminina. E ela elaborou 3 critérios. Assim, você vê um filme e procurar isso no filme para entender como que ele trata a presença feminina nele. No filme ela procura saber se tem ao menos 2 personagens femininas no filme, né, se os filmes trazem isso, porque tem alguns filmes que nem trazem personagens femininas. Se elas conversam entre si, né, se essas personagens mulheres têm um diálogo, né, na história, elas interagem, sim. E se esse assunto sobre o qual elas interagem não fale sobre o universo feminino, não fale sobre homens. Os levantamentos que se fazem dos filmes é um número, né, vexatório, assim, é um mínimo de filmes que atendem esses critérios. Assim. Então, isso vai dizer sobre, né, o sentido que é dado ao espaço da mulher naquela narrativa. Há uma negligência mesmo, né, uma omissão aí, né, desse olhar masculinista em negar mesmo, né, o espaço de protagonismo, de fala, né, de presença ali, de visibilidade da mulher na narrativa fílmica. Isso é óbvio, assim, né, é um método super tranquilo de você aplicar em qualquer filme, né, ou qualquer série ou outra produção audiovisual, e você depreender como que essa representação feminina está sendo dada nessa produção. Não, o que eu acho ótimo no teste de Bechdel, né, é que ela era uma cartunista e ela, na verdade, está fazendo uma piada, assim, ela não está tratando a metodologia. É um quadrinho que é uma piada de 2 amigas, darks, alérgicas, indo no cinema, e aí uma chama ela para ir no cinema e ela fala, não sei, acho que eu não quero ir no cinema não, que os filmes que eu vou ver são todos sobre guerra, sobre isso, sobre aquilo, e nunca tem personagens femininas. Criei essa regra pra mim, que é só vou ver filmes que tenham essas características, né? Mais de 2 personagens femininas, que elas conversam entre si, que elas conversam sobre uma coisa que seja homem. E aí a amiga pensa assim, fala, pois é, aí eu falei, acho que a única coisa, o quadrinho dos anos 80, assim, o único filme que passa é o Alien, que tá em cartaz, assim, pra isso, você pode considerar que é a Sigourney Weaver e o Alien, né, tem uma personagem feminina, então eu tenho 2 personagens femininos. Eu acho uma
assim. Então é super um deboche. E o bizarro é que é isso. Aí, se você vai olhar para a grande maioria dos filmes, sobretudo assim, até 5 anos atrás, a grande maioria dos filmes comerciais não passavam. Você não tem, em grande parte deles, mais do que 2 personagens mulheres. Quando você tem elas que estão em núcleos diferentes, que estão não conversam entre si, ou você tem as comédias românticas em que as mulheres estão o tempo inteiro falando sobre homens, assim, né? Que a única coisa que move uma amizade feminina seria falar sobre homem. É uma loucura, se você pensar que essa piada, ela serve pra gente olhar o quanto é desigual mesmo e é masculinizado o universo dos filmes. Eu acho que isso é a doideira, porque não é só esse é uma metodologia, então também acho que, sabe, a gente não tem que ficar pegando tabelinha, mas ele é muito sintomático quando você coloca um monte de filme, nenhum deles passa, ou pouquíssimos passam, de um estado da coisa, assim. Não quer dizer que necessariamente todos os filmes que não vai passar são filmes horríveis que a gente tinha que jogar. Não, mas assim, grande parte dos filmes não passaram diz muito sobre essa indústria cultural, assim. Sobre o que ela está produzindo e quais são as perspectivas do universo que ela está criando e como é que, né? E aí, voltando um pouco à discussão do lugar de fala é isso, não é que homens não poderiam fazer filmes sobre mulheres e que poderiam fazer bons filmes sobre mulheres. Mas você vê um tal de coisa que você consegue ter um monte de homens fazendo filmes que ou não tem mulheres, ou essas mulheres ficam ali relegadas a ser objeto de desejo, a ser, né, objeto sexual, a não ter mesmo uma subjetivação dentro da obra. Assim. Aí eu acho que a gente começa a entrar, né, quando a gente entra nessa discussão disso, eu acho que é muito menos, né, do lugar de fala, é muito menos uma ideia de que homens não podem escrever sobre mulheres, ou pessoas brancas não podem escrever sobre pessoas negras e tudo isso. E muito mais bom, primeiro que a gente deveria ter todo mundo podendo escrever, né? A ideia é muito menos de que homens não podem escrever, mas por que só homens escrevem, assim, ou que brancos não podem escrever, mas, né, por que só brancos escrevem? Que héteros não podem escrever, mas por que, né, essa desigualdade quando a gente vai olhar para a produção? Se a ideia é que todo mundo possa falar sobre tudo, a gente tem uma parte disso que não está funcionando, que é mulheres têm menos possibilidade de escrever, pessoas negras têm menos possibilidade de escrever, enfim. Então você tem um problema aí mesmo de quem ocupa esses lugares e quem é que está falando. E depois como é que fala, assim. E aí você olhar que um grande problema dos filmes também é isso, você tem um outro texto que é bem importante, assim, para começar a tentar questões feministas no cinema, que é um texto dos anos 70, da Laura Mulvey, que ela vai chamar de Prazer Visual e Cinema Narrativo. E aí ela vai olhar para o cinema clássico, né, vai pegar alguns filmes e vai começar a demonstrar como é que dentro desses filmes, o local que as mulheres são colocadas, em geral, elas não são protagonistas em grande parte dos filmes, tem uns homens, e elas são meio que um objeto de desejo, elas são esse objeto a ser filmado, a ser mostrado, aí muito dentro desse lugar, desse cinema clássico, né, do Star System, que, né, você tem toda aquela forma de filmar o corpo da mulher, a mulher, uma perspectiva de coloca ela, e aí quando a gente está falando da mulher, nesse da Laura Mulvey e no cinema clássico, a gente está falando da mulher branca, e só da mulher branca, mas você vai ter toda essa construção da mulher como um ser desejável, um ser bonito, um ser a ser possuído, e ao mesmo tempo que não tem subjetividade nenhuma. E aí, então, não vai falar, não vai ter ação dentro da narrativa, que não vai ter um monte de coisa, assim. Então, você tem toda uma gama de filmes, óbvio, não são todos os filmes, mas você vai ter uma grande gama de filmes em que as mulheres vão estar nesse lugar, né? Uma das discussões, a gente consegue hoje em dia, eu concordo muito que você tem uma mudança de 5, há poucos anos para cá, muito grande, é isso. Uma série como Sex and the City hoje, ela seria muito questionada, assim, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é o lugar desses movimentos, né? Como o Me Too e o Rising Up, né? Que foram duas coisas que... E aí, se a gente for pensar na questão da representação racial, o Oscar So White, né? Que vem juntos aí, mais ou menos nos mesmos anos, denunciando o assédio, denunciando essa diferença de salários. Então, hoje em dia, você tem essa diferença de salário enorme, mas você já tem várias séries em que as protagonistas não estão aceitando voltar sem renegociar
negociar o salário para ter um salário igual do protagonista masculino, assim. Então, isso tem acontecido, isso tem sido mais falado e você tem tido uma rede de suporte para que isso possa acontecer também, né? Porque também acho que uma das coisas que me incomoda no Hollywood é essa ideia de que parecia só que as pessoas não falavam ou não enfrentavam o sistema desigual. Era só o cara ir lá e falar, eu não sou negra, eu vou com meu namorado gay pro Oscar e tá tudo bem, e se alguém tivesse feito isso antes, talvez tivesse... Não, assim, as pessoas não falaram, as pessoas que falavam eram ostracizadas, perdiam carreiras, perdiam contratos, não eram chamados para fazer outras coisas. Então, a importância disso ser um movimento, né, de ter uma rede de suporte, de você ter mulheres que estão em locais de poder, que dão, né, suporte para outras mulheres poderem fazer esse tipo de denúncia, é o que tem conseguido fazer algumas dessas coisas se operarem. Assim. E é isso, é uma relação social de conexão, né? Não é você sozinho que vai mudar alguma coisa. Assim. Pois é, você falou sobre as mudanças que têm acontecido. Você consegue enxergar, Kênia, que realmente em relação às produções e também o acesso para quem quer realizar? Aqui no Brasil, infelizmente, acesso para quem quer realizar está sendo, assim, impossível por causa desse governo tenebroso que estamos passando, né? Então tá difícil para todo mundo. Imagino que para as mulheres, então, está pior ainda, porque se já era difícil antes, imagine agora com essa coisa, essa palhaçada que a gente tem aí, que algumas pessoas ainda chamam de presidente. Bem, continuando aqui o papo, você tem visto na indústria uma melhora, ou nas produções mesmo, você tem encarado que ultimamente as mulheres estão melhores representadas quando a gente pensa na produção de cinema no mundo? Boa pergunta. O que eu acho que uma primeira resposta seria sim. Eu acho que a gente está tendo, né, um momento, e eu acho que isso é importante, pessoal. A gente está tendo um momento que é um bom ciclo para esse tipo de reflexão sobre representação, e aí você começa a ter mais filmes dirigidos por mulheres, mais mulheres negras dirigindo, né, filmes, ainda num lugar, né, se a gente for pensar no Brasil, muito dos pequenos orçamentos e das pequenas produções, mas se a gente vai comparar, é um momento, sim, de destaque. Por outro lado, eu acho que é sempre importante pensar que isso é um ciclo, né, que a gente já teve outros momentos em que as mulheres e as pessoas negras conquistaram certo tipo de espaço dentro da indústria cultural, e que justamente momentos em que você vai ter algum tipo de crise econômica, algum tipo de crise política, esse espaço é tomado de volta. Assim. Então, eu também acho que eu sempre pode pensar num lugar meio de relação complexa mesmo, né? Não é como se o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é isso, né? Porque agora tem Me Too, Rising Up, você tem uma certa tendência de mudança que começa a se construir, que essas mudanças não estão consolidadas. Acho que o Brasil talvez seja o lugar mais evidente disso, que a gente tem 12, 13 anos de governo progressista, em que você tinha um debate sobre diversas coisas, que, bom, não é que estava tudo às mil maravilhas, mas o debate que acontecia sobre questão racial, que acontecia sobre questões feministas, que acontecia sobre questões LGBT, numa certa esfera, e agora parece que a gente voltou para a Idade Média, assim, nesse tipo de debate colocado. Acho que sim, agora a gente vê algumas transformações que são resultado e que vêm desses últimos anos de organização feminista para tentar mudar algumas coisas. Por outro lado, também, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de não dar isso como consolidado. Assim. É um cenário que muda muito rápido, muda bastante, e ele não é só progressão, né? Ele vai ter progressão, e depois ele tem retrocesso, e depois ele tem mais progressão. E aí eu acho que também nisso é sempre muito importante a gente olhar esses outros períodos em que isso aconteceu, assim, senão a gente só fica vivendo dos apagamentos, né? Parece que eu quis falar das mulheres do começo de Hollywood, porque senão parece, sempre não teve mulher em Hollywood. Não, tinha um monte de mulher em Hollywood. Você vai ter nos anos 70, em que você vai ter todo esse debate feminista no cinema, na crítica e tal, que você vai ter um certo pensamento sobre isso, e aí depois esse debate também meio que parece que some, então a gente historicizando e pensando que essas ondas elas acontecem várias vezes, né?
Acho que isso é interessante. Assim. Então, acho que agora está num bom momento, mas isso não vai significar que isso vai se consolidar para sempre. Uma questão que eu acho que também começa a ser mencionada, pelo menos eu tenho percebido, assim, né, em alguns filmes, alguns seriados, que é, assim, tirar de fato, assim, tensionar esse lugar do papel social da mulher que é dada no cinema, assim, e de uma forma geral, assim, ela é redimida por um amor romântico, por um homem, então, assim, quase sempre, ou é aquele, né, quando é um tratamento mais dramático, ela acaba sozinha, assim, mas o amor romântico tá ali, né, tipo, pra salvá-la, ou ela é, né, sex appeal, né, linda, maravilhosa, e, né, seu lugar tá ali justificado pela beleza física, né, pelo erotismo que o corpo dela é colocado ali naquele momento. E hoje eu acho que tem se apresentado aí outras produções em que tenta se estabilizar esse lugar, assim, né. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, acompanhando muito série aí, né, no serviço de stream, é, tipo, houve uma onda aí de filmes sobre bruxas, né. Bruxas adolescentes e tal. E aí, assim, é um espaço onde, né, eu acho até, né, pensando aí a história das bruxas, né, de como que as ditas bruxas da Idade Média foram categorizadas e perseguidas aí pela Igreja Católica, que é isso, olha, é um lugar de uma mulher que não é essa, que quer ser redimida pelo amor romântico, que ela transgride, né, uma moral, né. Então, assim, é legal de ver isso, assim, né, há uma fala aí que transgride de alguma forma uma expectativa que era, né, da mulher sempre salva pelo mocinho, né, ou terminava sozinha. A existência dela era sempre em relação ao homem, né, ela não existia sozinha na história, assim. E aí vem nessas séries de bruxas, não, né? Elas existem sozinhas, elas dominam os homens, elas amaldiçoam, jogam feitiço, então, assim, é um outro espaço, né? Então, assim, isso de alguma forma, é uma resposta, né? Ou um ensaio aí de uma saída desse lugar que era dado para a mulher, assim, nessas narrativas. Tem uma série colombiana chamada Siempre Bruja, que é Sempre Bruxa, que parte também de que ela vai discutir feminismo, vai discutir racismo, mas acaba que é tudo muito superficial, você não acha, não? Tipo assim, tudo bem que série também tem que ser entretenimento e diversão, mas você nota que essas séries são, assim, parece que elas vão propor isso e elas não propõem. Tipo assim, tipo essa Sempre Bruxa. Parece que ela vai propor isso de falar dessa mulher que é uma mulher que ia ser hasteada a fogo na fogueira, ela faz uma magia e vem pro século XXI. Ok. Só que aí quando você vai ver a série, aí fala sobre as problemáticas que ela enfrentava em relação por ser uma mulher negra e por ser bruxa. Aí quando você vai ver a série, você vê que na verdade a série é toda construída em uma questão que ela foi colocada a fogo porque ela se atreveu a namorar um homem branco. Do século XVII era um crime, então ela ia ser achada a fogo. Aí, quando ela vem pro século XXI, o objetivo dela é voltar no passado para salvar esse amor, que também foi assassinado. Então você vê que existe uma coisa ainda. Tipo, Sabrina, querendo ou não. Sabrina talvez é aquela que nessa nova versão é a que mais... tem essa coisa da menina que está buscando os próprios caminhos, né? E as próprias decisões. Mas se você vai pensar, a Sabrina, a vida dela, apesar das decisões dela serem tomadas por um caminho pessoal, é toda montada em relação aos amores dela. Quando começou a Sabrina, a nova Mundo Sombrio de Sabrina, eu falei, pô, que massa, totalmente diferente da série dos anos 90, nada de humor, é uma menina que tem uma família satânica, que tem uma igreja satânica, e aos 16 anos ela tem que decidir se ela tá afim de ir pra colocar o nome dela no livro de Satanás e ir pra escola satânica pra seguir lá a escola dela, ou se ela quer continuar na escola dela vivendo a vida dela, né, de adolescente americana. Aí eu falei assim, interessante que vai ser isso, né? E tem as personagens das 3 bruxas lá, que são baseadas em Shakespeare. Eu falei, nossa, que interessante, pô, vai ser uma série que vai desfocar do passado e vai ser dela.
Só que aí, passou uma temporada, o problema dela era estar ou não com Satanás, que é uma figura de um homem, que é representativo. Depois da segunda temporada, o problema dela é que o namorado dela não aceitava isso e ela ficava muito chocada. E aí, quando ela termina todos os namorados, que ela tem um lance com a menina, eu falei, não, agora vai. E a terceira temporada é ela tentando salvar o novo namorado do inferno. E aí, cara... ok, Não, voltou. assim, mas eu entendo o que você falou. Só, isso. Ela tá tentando salvar o namorado dela, né? E aí você pega o núcleo principal da série, são mulheres destronando um homem, né? Então assim, é querer demais, mas né? já Também, mas já é um ponto de progressão, né? Já inverter ela querer salvar o namorado já é uma... Já mudou. Já é outra estética, com certeza. História, assim, né? Mas vou te falar, tô pra te dizer que pra mim, a série que realmente representa essa mudança e que coloca a mulher num outro plano é a nova versão de She-Ra. Pra mim, gente, podem rir, mas em She-Ra, todas as protagonistas são mulheres. Elas em nenhum momento estão preocupadas em relação a homem, a estética. Elas estão preocupadas em formar rebeliões ou salvar onde elas moram, constituir novas formas de governar e governos. Pouquíssimos personagens masculinos protagonistas, e esses personagens masculinos protagonistas, eles quase não se encontram, eles são em núcleos bem dispersos, e quando eles se encontram é só pra falar de mulher, só pra falar da paixão deles por elas. E elas que movem tudo, entendeu? Na série, assim. E uma coisa que é fantástica, acabou agora a série, né? Foi a quinta temporada, foi o final. Eu achei incrível que no final, uma coisa que tem também na She-Ra, que é o movimento de colocar personagens LGBTs em animações que podem ser tanto para crianças quanto para adultos. No final, todos os casais LGBTs, que são casais de meninas, né, são casais lésbicos, todos têm... não, mas assim... Não vou contar quem é, mas todos têm direito ao beijo na boca romântico no final da série. E o único casal hétero, e o casal hétero da série, o final deles, eles não dão um beijo romântico, eles dão um abraço fraternal. Como sempre foi feito com todos os casais LGBTs, que só podiam dar um abraço fraternal. Em She-Ra, ao contrário, os casais LGBT se beijam na boca e eles dão um abraço, o casal hétero dá um abraço fraternal e um beijinho na testa. Eu achei isso de uma coragem, porque, querendo ou não, por mais que você fale assim, mas é um desenho que talvez não é para criança, é para adulto. Mas é para criança também, mexe com a nossa infância, mexe com aquilo que a gente via, com a imagem que a gente tinha, né? Se a gente for parar para pensar na imagem da She-Ra dos anos 80, eram aquelas She-Ra gostosona, eram aquelas personagens femininas que eram todas sensualizadas, que reflete muitos quadrinhos dos anos 80 também, né? Onde os homens começaram a transformar as heroínas em verdadeiras sex symbols do que heroínas, né? Quando a gente compara a capa de revista em quadrinho das personagens femininas com os personagens masculinos, você vê que as mulheres, principalmente nos 80, elas estão sempre mostrando a bunda, ou não sei o que, ou o peito tá pulando pra fora do uniforme. Coisa que você não vê nas capas masculinas. E She-Ra faz isso. Essa nova versão, ela distorce isso e coloca uma nova proposta para essas histórias. Pra mim, é o mais perto do que eu acho que deveria ser uma produção, entendeu? Feita nesse sentido. Não, mas voltando em Hollywood, nessa questão da presença feminina na série. Eu achei, assim, detestável, porque, assim, a empresária, né, a dona do estúdio, que se torna dona do estúdio, assim, no decorrer da série, ela vira dona do estúdio por uma tragédia que acontece com o marido dela, assim. Então, assim, parece que é uma concessão, né, pra ela virar, né, a empresária, a produtora lá da história, assim. Em Hollywood eu acho as mulheres secundarizadas assim, na narrativa. Não, é o fato, pra mim, esse ponto aí desse que você falou, que ela de repente assumiu o poder por causa de um, sei lá, Deus Ex Machina aí que acontecer no momento aí,
Pra mim também é um fator que revela a preguiça do roteiro, que eu falei. Aquela coisa, eu vou construir um caminho, escrever, pesquisar um caminho complexo para ela chegar até o topo. Ah, não, vamos lá. Bota esse marido dela na cama aí que é rápido. Em um episódio ela já assume tudo. É a preguiça de roteiro, entendeu? Não, e tem uma coisa, né, em Hollywood em relação às mulheres, que aí vai chegar na questão LGBT, mas cadê as lésbicas de Hollywood, né? Assim, não tem, assim, visibilidade lésbica num grau que fica... Tem uma insinuação e um beijinho, né? Aparece. Uma insinuação, mas eu demorei pra ir. Falei, gente, não é? Elas são amigas, isso é só um segredo. Mas o bizarro é que essa, né, você dá pra entender que elas são um casal, mas elas estão se pegando com um cara, assim. Então é muito similar que não pode ter sexo que não tenha um pênis, né? Você tem que ter um homem ali intermediário dessa relação homossexual feminina. Tipo, oi! Exatamente! Eu achei bem problemático, assim. Cadê as lésbicas? E obviamente é muito bem muito lésbica. Você tem a Dorothy Asner, que é uma diretora da época de ouro de Hollywood, faz um bando de filme, que escreve um bando de filme, e que era uma lésbica que se vestia com roupas masculinizadas, assim. Então, assumida, com namorados, casamentos, some assim da história de uma forma. É uma parte da pesquisa que tá devendo o Ryan Murphy, não fez. Foi até a metade. Cadê Hollywood 2? Não, mas se bobear, se Hollywood 2 chegar, nem vai ser sobre isso, tá? Porque pelo que eu vi lá, eles vão falar sobre GGGGG, gay, branco, porque a proposta, o mote que dá a possibilidade de uma nova temporada é eles fazerem um filme sobre um cara gay, assim, na prostituição lá do posto de gasolina. Então, não sei nem se na segunda temporada ele conseguiria tocar nesse assunto. Mas tudo bem. Não estamos aqui pra gongar a série, estamos sim. O papo tá muito bom, mas a gente vai continuar no próximo programa. Na semana que vem você volta aqui e continua a escutar esse papo que a gente teve maravilhoso com a Kênia. Aproveita, se você já gostou dessa primeira parte sobre a série Hollywood, curte aí, gente. Compartilha pros amigos, avisa pra todo mundo que o podcast Pitaco existe, tá? A gente conta muito com a sua participação. Então a gente está te esperando na semana que vem. Beijo grande, até!